Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 17 de setembro, 24ª semana do Tempo Comum. Setembro já está na sua metade, daqui a pouco estamos aí no final do mês novamente. E eu quero te convidar a tomar em mãos o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um dia, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus chegou aos nossos ouvidos. Um dia, o grande semeador que é Jesus, através de alguém que Ele escolheu para falar a nós, nosso pai, nossa mãe, nossos avós, catequista, um amigo da família, alguém anunciou essa palavra a nós. Alguém fez o papel do semeador que é Jesus. Alguém levou essa palavra aos nossos ouvidos. E essa palavra caiu no nosso coração. Agora, essa palavra que caiu no nosso coração, ela encontrou 4 tipos de terreno. O terreno à beira do caminho, aquele por onde todos passam, pisoteiam a semente e os pássaros do céu as comem. O terreno pedregoso, aquele que não tem umidade, aquele onde a palavra não pode crescer. O terreno espinhoso, aquele que é um coração cheio de preocupações mundanas. E o terreno fértil, aquele coração que deu a Deus um sim definitivo e Deus pôde fazer tudo por ele. Nessa primeira via, nesse primeiro momento, nesse primeiro terreno onde a palavra de Deus caiu, estão aqueles que buscam o reino de Deus, que até têm fé, mas que não têm perseverança em nada. O diabo rouba suas orações, o diabo rouba seus propósitos, eles não conseguem perseverar. Existe uma multidão gigantesca de batizados que simplesmente receberam a semente, mas essa semente foi roubada pelo diabo. O segundo grupo, o segundo tipo de terreno, ele é muito comum no meio de nós. São aquelas pessoas que começam a vir à casa de Deus, que começam a rezar, que estão empolgadas. De repente, na primeira dificuldade, já saem procurando outras religiões, outros mestres, outras filosofias e deixam Jesus de lado. Quanta gente assim há no nosso meio. Gente que veio, que buscou o sacramento da confissão, o batismo, fez catequese. Quantos pais e mães tornam seus filhos um terreno pedregoso? Querem que eles recebam o sacramento, que eles recebam a palavra, mas quando essa palavra começa a crescer no coração dos filhos, eles os tiram da catequese porque já receberam o que era necessário e vão embora
não retornam mais. Privam seus filhos dessa maravilha que é a palavra de Deus. O terceiro tipo de terreno, aquele terreno espinhoso, aquele onde os espinhos são tão numerosos e grandes que sufocam a palavra, é o coração e a vida daqueles homens e mulheres que estão na igreja, mas com a cabeça no mundo. Aqueles que só pensam nas coisas terrenas. Aqueles que se preocupam com o que vestir o tempo todo, com o que vão comer, aqueles que só querem guardar, ajuntar tesouros, aqueles que não se preocupam verdadeiramente em salvar a sua alma, mas querem salvar o seu corpo. Aqueles que não dão atenção real e verdadeira àquilo que é dito na casa de Deus, a Eucaristia que comungam, a confissão que fazem. Eles pensam nas coisas do mundo. E existe aquele quarto tipo de terreno, que eu diria são os santos, onde a palavra de Deus caiu e produziu um fruto gigantesco que dura até os dias de hoje. Quem de nós, católicos, ainda não colhemos os frutos da vida do grande São João Paulo II, ou da vida de Irmã Dulce, de São Pio de Pietrautina, de São Francisco de Assis, de Santa Clara, do Beato Carlo Acutis, homens e mulheres que estiveram aí conosco, que foram um terreno fértil para a palavra de Deus. E aí agora a pergunta que não pode calar: qual tipo de terreno é o nosso coração? O que a palavra de Deus tem produzido na nossa vida? Somos qual cristão? O cristão da beira do caminho? O cristão sem umidade, ou seja, sem raiz, sem consistência, como folha de bananeira, cada hora balançando para um lado? Somos o cristão que está na igreja, mas com a cabeça no mundo? Ou somos aquele cristão que mergulha de fato nas águas do mar de Deus e deixa Deus fazer o que for necessário? Deus te abençoe e até amanhã.